Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. É como eu costumo dizer, Ele abençoa aqueles que creem na sua palavra. E creem na sua palavra aqueles que obedecem. Quem não obedece a palavra de Deus não crê. Não adianta a pessoa dizer, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Se ela não obedece a palavra dele, não crê coisa nenhuma. Então, não se engane, minha amiga e meu amigo, que diz assim, eu amo Jesus. Mas se você não segue a palavra dele, você não ama coisa nenhuma, você está se enganando. Não se iluda. Não dê ouvidos à voz do seu coração, porque o seu coração diz, eu amo a Jesus. Mas, se você não obedece a sua palavra, então esse amor é mentiroso, é fajuto, é hipócrita. Jesus disse isso. Aquele que me ama, obedece a minha palavra. Então, nisso a gente vê quem verdadeiramente é e quem verdadeiramente não é de Deus. Só existem dois tipos de pessoas neste mundo: os que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Quem é de Deus obedece a sua palavra, segue ouvindo, obedecendo a sua palavra. Pode não conhecer toda a palavra de Deus, mas o que conhece, obedece. O pouco que conhece, obedece. Então, se a palavra de Deus diz que a gente deve perdoar, então a pessoa perdoa, porque ela sabe que tem que perdoar. Agora, se a pessoa diz que ama, mas não obedece a palavra de Deus, ela está enganando-se a si mesma, ela está mentindo para si mesma e tentando convencer os outros que ama a Deus. Então, não existe, dois pesos e duas medidas. Não existe, ou é ou não é. Ou a pessoa é de Deus ou a pessoa não é de Deus. Ou a pessoa é nascida de Deus ou a pessoa não é nascida de Deus. Como é que a gente pode saber que uma pessoa é de Deus, é nascida de Deus, é filha de Deus? Quando essa pessoa serve a Deus. Quando ela serve, toda a sua vida ela serve a Deus. Ela fala, não apenas fala, mas ela prioriza o Senhor Deus na sua vida. Acima de tudo, acima dos seus familiares, acima de si mesma, acima da sua postura, da sua posição social, acima de tudo que existe nesse mundo, ela coloca o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Essa é nascida de Deus e serve a Deus. Mas aquela que não é nascida de Deus e diz que crê em Deus e vai na igreja
e até cumpre as obrigações religiosas, mas não obedece à palavra de Deus, não serve a Deus com a sua vida, então ela não é de forma nenhuma filha de Deus. Ela pode estar na igreja, ela pode ser pastor e bispo, pode ser o que for, mas aqui no mundo ela pode ser o que ela quiser ser, mas nunca, jamais ela foi nascida de Deus. Então, nós vemos que na Bíblia não existe meio termo, ou chove não molha, meio barro, meio tijolo, não existe isso na palavra de Deus. Ou você é ou você não é. Jesus deixa claro, Jesus deixa muito bem claro quanto à posição de cada um de nós. Veja o que ele disse, veja só o texto que nós escolhemos que ele falou. Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quer dizer que não há chance de a pessoa se dividir entre Deus e Mamon. Não há chance de a pessoa servir a si mesmo e a Deus. Não há chance de a pessoa servir a sua família e a Deus. Não há chance de a pessoa servir ao dinheiro e a Deus. Não há chance dela servir a dois senhores. Quer dizer, um é Deus, o outro é Mamon. Mamon pode ser o familiar, pode ser a mãe, o pai, os filhos, os entes queridos, irmãos, os netinhos. O Mamon pode ser a sua própria profissão, seu nome, não é? Mamon pode ser as suas riquezas, seus patrimônios. Não, minha amiga, não é possível amar a duas pessoas. Eu lembro que antes de eu me converter, antes de eu nascer de Deus, eu servia a minha mãe. Minha mãe, minha saudosa mãe, era a pessoa que eu mais amava nessa terra. Eu a amava com todas as minhas forças, de todo o meu coração. A minha mãe era a minha deusa, digamos assim. Ela era primeiro lugar. Mas quando eu conheci Jesus e soube que ele deu a vida por mim, então eu abri mão da minha mãe, do amor à minha mãe, da dedicação à mamãe, para me dedicar a Jesus. Então eu tive que tomar essa decisão. Inclusive, na época, ela ficou com ciúmes, porque ela viu que perdeu a mim, perdeu para Jesus. Muito legal, porque o Senhor Jesus tem que estar em primeiro lugar na vida de todo mundo. Quem quer ser de Deus, quem quer nascer do Espírito Santo, tem que priorizar acima de tudo o Senhor Jesus, porque ele foi o único que deu a vida por nossa causa. Então, ele é digno de toda a honra, glória e louvor. E quando a pessoa não coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida, então ela passa a servir a outras pessoas, a outros deuses, a ídolos, a servir a si mesma, enfim, ela servir ao dinheiro, à sua profissão, ela serve qualquer coisa, menos ao Senhor. E esse servir a qualquer outra coisa ou pessoa é tipificado por um Mamon. Mamon é justamente esse tipo de gente, ou de coisa. Então, você quer saber se você é de Deus? Você quer saber se você é de Deus? Quer saber? Responda a essa pergunta. A quem eu sirvo em primeiro lugar? Quem está em primeiro lugar na minha vida? Você não precisa responder para ninguém, mas responda para si mesmo, porque você sabe. Você pode dizer para mim uma coisa, mas
o seu corpo, suas atitudes, seu comportamento não podem mentir. O comportamento nosso não pode mentir. O nosso comportamento vai dizer a quem nós servimos. Se nós somos servos de Deus, então nós o servimos de todo o nosso coração. Todo o nosso coração. Não há espaço para ninguém, nada. Se nós servimos a Deus, nós o amamos com todas as nossas forças. Amar não no sentido sentimento, mas amar no sentido de ser leal, fiel, respeitoso quanto à sua palavra, temente à sua palavra. Então, amiga e amigo, agora você descobre, você chega à conclusão do porquê que você sofre tanto. Você sofre porque o Senhor da sua vida não é o Senhor Jesus. Porque, como servo de Deus, eu posso falar isso para você. Eu posso falar para você. O primeiro na minha vida, e eu tenho provado isso, eu tenho mostrado isso com o meu comportamento, com a minha vida, com a minha dedicação a Ele. Quando nós o amamos, quando nós o servimos, então Ele é o primeiro de tudo na nossa vida. Primeiro de tudo. Primeiro do que a mulher, do que o marido, do que o pai, do que a mãe, do que os filhos, do que a profissão, enfim. Primeiro do que tudo, Ele é o primeiro. Se Ele é o primeiro, então nós o servimos e Ele nos honra. Ele nos honra com a sua presença, Ele nos honra com as suas bênçãos, Ele nos honra com a sua proteção, Ele nos honra guardando os nossos pés para não tropeçarem em alguma pedra. Ele nos honra guardando-nos sob as suas asas. E então nós podemos deitar e logo pegar no sono, porque o Senhor cuida da gente. Agora, se isso não acontece, se você é uma pessoa deprimida, você é uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, uma pessoa nervosa, se você é uma pessoa que vive com insônia, você ouve vozes, e não tem ninguém falando com você, mas você ouve aquelas vozes, você vê vultos, você tem desmaios constantes, enfim, você é aquela pessoa que carrega uma tristeza profunda dentro de si. Aliás, eu até gostaria de mostrar para você um vídeo que do suicídio de um rapaz jovem, parecendo saudável, parecendo uma pessoa de condições econômicas, porque ele saltou do topo do edifício, parecia que ele estava na piscina, quer dizer, uma pessoa em boas condições econômicas, lá em Copacabana, parece que é um hotel em Copacabana, ele saltou do hotel de sunga, então ele estava na piscina, ele estava curtindo a vida, mas ele, por livre e espontânea vontade, saltou para a morte. E é o que nós vamos assistir agora. É uma cena impactante, é uma cena triste, mas vale a pena a gente mostrar essa cena para que as pessoas despertem para o fato de que quando a pessoa serve a Deus, ela jamais vai tomar uma atitude como essa. Jamais ela vai dar cabo da sua própria vida, porque a vida dela, embora tenha lutas de sabores, embora ela encontre muitos reveses nessa vida, ainda assim, jamais ela vai pensar em acabar com a própria vida, porque o Senhor é o seu amparo. Mas essa cena é para fazer a gente pensar 2 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, se a gente serve a Deus ou não. Vamos assistir agora. Caraca, brother, olha isso, mano. Aqui em Copa, velho, que doideira.
Meu Deus, não! Jesus! Meu Deus! Jesus! Caraca! Meu Deus! Jesus! Você está vendo? Ele está todo quebrado por dentro, porque o impacto do corpo dele foi quebrado no impacto com a árvore. Quando ele caiu no chão, já caiu praticamente morto. Um rapaz, eu não acredito que ele tenha uma média aí de entre 25 e 30 anos, eu penso, mas está aí. A pessoa que deu cabo da vida, por quê? Porque não estava servindo a Deus. Volte para mim, por favor. Então, ele não estava servindo a Deus, porque se ele servisse a Deus, você acha que ele teria dado cabo da vida? Hein? Você acha que se ele estivesse servindo ao Senhor Jesus, ele teria dado cabo da sua vida? É claro que não. É claro que não. Eu já enfrentei 1 milhão de problemas e estou até hoje aqui, graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, ou você serve a Deus ou você não serve. E quem não serve a Deus, quem serve a Mamon, está sujeito a isso aí. Está sujeito a dar cabo da vida. Por quê? Porque Mamon é o próprio Satanás. Mamon é tipificado pelo próprio Satanás. E ele conduz as pessoas a atitudes como essa. Mas quem serve a Deus, serve com alegria, com prazer, com gozo. Nós vamos assistir agora o testemunho de uma psicóloga. Ela estava servindo a Mamon, mas conheceu o Senhor Jesus e olha só como a vida delas foi transformada. Vamos assistir. Meu nome é Fátima, sou advogada e minha vida antes, sem o Espírito Santo, eu era uma pessoa triste, nervosa. Eu sempre priorizava o meu eu, os meus conhecimentos, os meus estudos, porque eu tenho uma outra formação que é a psicologia. Na infância, eu sempre fui uma pessoa rejeitada. Né? Eu sempre, pelo menos, me senti rejeitada pela minha mãe, pelos meus irmãos. Eu fui a caçula, né, na infância. E depois todas as minhas conquistas eu tive que fazer sozinha. Então eu cresci tropeçando e não tinha uma pessoa que falasse para mim, olha, isso não pode fazer, isso é errado. Então eu aprendi da pior maneira, dura, né? Aquilo dentro de mim foi criando uma situação, sabe? Eu fui ficando uma pessoa um pouco amarga também. Sentia carência de pessoas, de estar no meio, de estar acolhida. Eu sentia essa carência. Porque eu não tive isso. Com 17 anos, 18 anos, eu comecei a trabalhar. E logo depois, com 18 anos, eu já estava me casando. Eu me casei com 18 anos já para sair dessa situação e ir atrás de uma pessoa que pudesse me dar atenção. E foi onde eu encontrei. Mas, embora durou 6 anos, aquilo não me preenchia. De jeito nenhum não me preenchia. Foi um casamento frustrado para mim, de brigas, desentendimentos. Né? Foram 6 anos de pura amargura mesmo. Isso só foi me deprimindo e me deixando mais ainda amargurada, com ódio das pessoas, me sentindo cada vez mais rejeitada. Na verdade, eu fiz o curso de psicologia para me entender, para poder descobrir por que tanta tristeza, por que eu não era aceita, né? Era um sofrimento muito grande para mim. Muitos livros. Eu não lia, eu comia os livros de psicologia. Fui trabalhar na área, tive um bom processo, né? Rendimentos dentro da área, cresci, mas o vazio continuava dentro de mim. Eu tinha comigo que o meu problema vinha da infância, né? Então, por razão a isso, eu não atendia crianças. Porque atender crianças é como se eu tivesse voltando no meu passado e me deparando comigo mesma. Então, eu conseguia atender, conseguia analisar, mas sempre no finais das análises, para mim, vinha um pouco de frustração. Porque eu olhava para a pessoa, depois de um processo, às vezes 6 meses, 3 meses, às vezes 1 ano de atendimento, eu via que aquela pessoa saiu bem, tá bem com ela. Mas e eu? Eu não estava comigo.
Então, esse questionamento vinha até a mim, mas eu não dava tanta ênfase, porque eu não descobria isso em mim. Não tinha muitos planos, porque eu mesmo não acreditava em mim. Tentei um suicídio na linha do metrô. Para piorar minha vida, eu fui diagnosticada com câncer de colo de útero. Foi um exame corriqueiro, né, com 2 filhos pequenos. Foi um baque para mim, porque nessa época eu já estava no 2º relacionamento, né? E nessa época também meu relacionamento não se encontrava bem. Meu esposo era alcoólatra e foi tudo para acabar. E minha família, que me rejeitava, rejeitou mais ainda. Aí que eu não encontrei o amparo mesmo, de jeito nenhum. Gastei 10 mil reais na cirurgia, que quando voltou pior, né? A expectativa era que curasse e não curou. Eu olhava para mim e achava que eu não tinha mais jeito para nada. Estava destruída, porque eu não tinha força nem para falar com Deus. Eu não sabia falar com Deus. Eu não sabia. E aí foi então que a babá do meu filho falou da igreja para mim. Ela viu toda a situação, meu marido alcoólatra, eu com câncer, toda essa situação. Então ela nos convidou para ir para a igreja, né? Comentou, a minha mãe também na época já estava frequentando a Universal, comentou, né? Então vamos. Eu vim no dia de domingo na igreja. E assim, a gente fica maravilhada com o lugar, com tudo. Mas nesse mesmo dia, eu não esqueço disso nunca. Porque para mim foi muito forte. Eu não saí de lá curada, mas eu saí de lá na certeza que Deus iria me curar. Eu acho que foi a única vez que eu olhei para o altar, ainda sem saber que era um altar, né? Que eu olhei para Deus, que eu falei. Eu me senti tão diferente de um jeito que eu nunca me senti, sabe? Acolhida. E aquilo foi um prêmio para mim, sabe? Foi um prêmio. Olha, eu falei para minha mãe, nossa, mãe, eu vou ser curada. Ela falou, sim, você vai. Eu falei, não, você não está entendendo, eu vou ser curada. O processo de cura foi muito rápido para mim. Depois que eu cheguei na igreja, depois desse dia, eu vim numa segunda vez, que foi uma terça. Então, a primeira vez foi um domingo, a segunda vez foi a terça. E lá estava tendo um tratamento, uma corrente da água. E aí eu acordei no meio da madrugada, já toda a minha parte aqui de cima, abdominal, estava molhada. Eu não compreendi o porquê, né? E depois daquilo eu percebi que eu não estava sentindo mais dores, mais nada. Então eu voltei no médico e eu pedi para refazer os exames. E aí não deu nada. A cura, ela me trouxe a segurança, né, de uma pessoa assim. Eu me sentia até mais forte, né? Eu me sentia assim. Mas ali era só um começo de uma longa trajetória, né? Porque depois disso veio as guerras sentimentais. Aí, graças a Deus, meu esposo ele foi liberto também do vício da bebida, né? E do cigarro também. Aí já melhorou. Mas ainda não tinha o Espírito Santo. E eu não sabia o que era o Espírito Santo. Aquela pessoa nervosa ainda estava em mim. Então, às vezes, eu entrava um pouco em conflito. Como que Deus me curou de um câncer? E por que Ele não tira esse nervosismo meu? Essa impaciência minha? O que veio na minha mente foi assim, eu tenho que apagar tudo. Eu tenho que dar um delete na minha vida. Tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu sei. Fui me limpando, eu fui perguntando para Deus, o que eu preciso mudar para poder ter o Senhor em mim? Me ensina, fala para mim o que eu preciso mudar. Eu vou mudar, mas me ensina. Olha, me lembra quando repara bem, viu que ela foi curada de câncer, estava se sentindo muito bem, mas ela indagou, ela pediu a Deus, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para acabar, dar um fim a esse vazio, essa tristeza? Porque eu já tinha sido curada de câncer. Quer dizer, ela recebeu, ela experimentou a cura, o poder de Deus, mas ela não experimentou o novo nascimento. Ela não experimentou o recebimento do Espírito Santo. Ela não foi nascida do Espírito Santo, que quer dizer o seguinte, que ela, porque não era nascida de Deus, apesar de ter sido curada
apesar de ter sido curada do câncer. Apesar disso, ela não tinha nascido de Deus. Ela não tinha o Espírito Santo. Quando ela soube da existência do Espírito Santo, porque nem isso ela sabia, então ela começou a buscar: o que eu tenho que fazer para receber o teu Espírito? O que eu faço? Quer dizer, como é que eu posso te servir, meu Deus? Como é que eu posso deixar de me servir, deixar de servir ao mundo, deixar de servir a Mamon para servir a ti? O que eu tenho que fazer? Essa é a oração sincera que agrada a Deus. Meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Normalmente, as pessoas, quando chegam até nós, elas estão buscando as bênçãos. Eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, eu quero mudança de vida, eu quero aquilo, conserta a minha vida, traz meu marido de volta, minha mulher de volta, faz isso, faz aquilo. Todo mundo quer resolver os seus problemas, mas poucas, infelizmente, pouquíssimas pessoas têm interesse em servir a Deus, em dizer: oh meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Em que eu posso te servir? Em que eu posso ser útil à tua causa? Pense nisso, minha amiga, meu amigo, porque se a sua vida está um caos, não é por culpa de Deus, mas é porque você ainda está servindo a Mamon. Enquanto você estiver servindo a Mamon, não vai ter jeito. Você para de servir a Mamon, começa a servir a Deus, você tem que servi-lo mesmo. Não é só simplesmente ignorá-lo. Não, você tem que servir a Deus mesmo, em toda a sua vida, todo o seu caráter, por inteiro, todo o seu coração, toda a sua mente, todos os seus pensamentos. Tem que priorizar o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Então, quando você serve a Deus, você considera as outras pessoas, você respeita as pessoas, você perdoa as pessoas que te feriram, você compreende as pessoas que estão fazendo bobagens por aí. Ao invés de você criticá-las, ao invés de você jogar pedra, ao invés de você censurá-las, você vai fazer alguma coisa para ajudá-las. Então, assim são as pessoas que servem a Deus. Quem serve a Deus, serve ao seu próximo. Essa é a realidade. Vamos continuar assistindo. Se fizer alguma coisa de errado, que não te agrada, foi o dia mais maravilhoso da minha vida, porque eu acordei de manhã e saí determinada. Já na minha primeira oração eu falei com o Senhor Jesus: cada minuto que se passar vai ser o último. Eu saí bem determinada, né, da minha casa. Já na minha primeira oração do dia. Nada naquele dia, eu falei com Deus: eu não saio dessa igreja depois dessa oração que tiver da busca, sim, sozinha. Foi uma alegria imensa eu senti, né? Uma alegria que não tem tamanho. De nada que eu pude, nada das conquistas que eu já tive, né? Passar no vestibular, uma conquista profissional, a cura do câncer, nada se compara àquela certeza do batismo, aquela certeza de você não estar mais sozinha, sabe? Eu queria poder pegar, sair gritando, falando para todo mundo, né? As pessoas não são, às vezes, da mesma fé e ia me achar louca, né? Mas a vontade que eu tinha era essa, sabe? De poder falar para todo mundo: olha, tá vendo como que eu tô? Eu tenho contas para pagar, né? Mas veja, eu tô muito feliz, porque eu recebi o Espírito Santo. É uma coisa imensa dentro de mim. Eu me sinto poderosa. Eu sei que esse poder não é meu, é do Senhor Jesus. Ter o Espírito Santo me fez uma outra pessoa. Eu não fiquei só diferente, me fez uma outra pessoa, me fez enxergar as coisas de uma outra maneira. Tudo mudou em mim. Hoje eu vejo assim,
Não foram os livros que me capacitaram. Eu preciso do Espírito Santo. É Ele que me capacita. É somente Ele. Hoje, se eu for clinicar, se eu for advogar, o que eu vier fazer, tudo que eu coloco primeiro, eu não ponho os livros, né? Eu ponho a capacidade que o Espírito Santo vai me dar. Eu ponho Ele na minha frente. Hoje a minha vida conjugal está uma bênção, né? O que antes era um espírito da divisão dentro do meu lar, hoje não existe mais, né? Tenho uma perspectiva de vida que antes não tinha. A importância do Espírito Santo foi, para a minha vida, a minha salvação, meu tudo. E saber que eu posso agora eu posso, com o Espírito Santo, ajudar outras pessoas. Agora eu posso, né? Então, eu não vou enterrar isso em mim. Eu não vou enterrar esse tesouro em mim. Eu vou passar esse tesouro para outras pessoas. Eu quero passar isso para as outras pessoas. Quero mostrar para elas que não é o dinheiro. O dinheiro, tudo bem, nós precisamos nos alimentar, nos vestir. Mas isso não é o importante. Porque você pode ter o dinheiro e ter essa frustração, essa opressão dentro de você e te levar para um suicídio. Foi uma conquista para mim. Foi a maior conquista da minha vida. Não é pai, não é mãe, não é filho, não. É o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso. Precioso amigo, pra te adorar, levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, mesmo sendo falho, me amas, me amas. Sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus. Quarta-feira,
A Escola da Fé. O dia marcado que a Igreja do Senhor Jesus se reúne para aprender muito mais da Palavra de Deus e dos seus ensinamentos. Quem participa da reunião de quarta-feira recebe forças, ânimo e vigor. Afinal, todos nós precisamos nos fortalecer para continuar a caminhada da vida cristã. Se você é um membro do corpo da Igreja do Senhor Jesus, já se batizou nas águas, mas está enfrentando lutas nessa caminhada, a quarta-feira deve estar marcada em seu calendário. Esteja conosco na Escola da Fé, toda quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Pois é, eu queria passar para vocês, transferir para vocês o que o Espírito Santo me passou. Eu quero passar para vocês, especialmente para vocês que estão nos assistindo de qualquer igreja, qualquer denominação, qualquer que seja a sua religião. Esse convite é extensivo a todas as pessoas, é que no dia 27 deste mês, o último domingo deste mês, nós estaremos fazendo uma grande, enorme, a maior das concentrações de fé de todos os tempos. É que nós vamos ter na Igreja Universal do Reino de Deus o dia inteiro o reencontro. O reencontro. Reencontro é justamente para as pessoas, especialmente aquelas pessoas que um dia tiveram uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, mas ao longo da vida, dos anos, foram se esfriando, foram desanimando, foram cuidando de outros afazeres e deixaram a fé, o serviço do altar de lado. Você vai ter oportunidade, minha amiga, meu amigo, de ter o reencontro com o Senhor Jesus. Nós vamos ter esse dia, o dia dedicado àquele filho pródigo, como aquele filho pródigo que saiu e depois de muito tempo, depois de ter perdido tudo, gasto tudo, ele disse consigo mesmo, ele avaliando a sua vida lá com os porcos, ele disse, puxa, quantos trabalhadores de meu pai têm comida a fartar, e eu estou aqui dividindo a lavagem com os porcos. Eu estou brigando com os porcos para comer um pouquinho de lavagem. Ah, não, eu não aceito isso. Eu vou voltar para a casa de meu pai. E eu vou dizer para ele, meu pai, eu pequei contra ti. Eu errei, eu deixei de te servir para servir o mundo, para servir a mim mesmo. E eu só dei com os burros na água. Mas, a partir de agora, eu determino te servir pelo resto da minha vida. E diz o texto que quando ele vinha longe, o pai o avistou e veio correndo ao seu encontro. Minha amiga, meu amigo, se você determinar agora, nesse momento, enquanto eu estou falando com você, se você disser assim, poxa, então vai ser o dia do meu reencontro com Deus, do meu reencontro com o Senhor Jesus, do meu renovo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, vai ser o meu reencontro, primeiro amor, eu vou voltar ao primeiro amor. Essa era a chance que eu estava esperando. Então, toma nota aí, para você não esquecer, dia 27, daqui a 20 dias, domingo, dia 27, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, por todo o planeta, nós estaremos nesse movimento enorme, todos focados
num reencontro com o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, obviamente, vai ser derramado de forma extraordinária. Vamos colocar isso em pauta e não esquecer, dia 27 desse mês, o último domingo desse mês, você terá o reencontro com Deus. Todos são convidados, todos são bem-vindos. Se você é batista, metodista, presbiteriano, assembleano, não importa a igreja, não importa a sua denominação, sua religião, a casa de Deus é a casa do Pai. Se você quiser, todos podem vir e participar. Dia 27, o dia do reencontro. Agora, nós vamos assistir mais um testemunho de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. Olha a alegria dela, olha a alegria como essa jovem que apresentou agora, a doutora, se manifestou. Você vai ver agora a alegria de outra pessoa que recebeu o Espírito Santo. Por favor, pode rodar. Meu nome é Davi Marques, tenho 49 anos, sou técnico em enfermagem, atuo na área da saúde. O que eu buscava era a paz, ter paz de espírito. E nos percursos da vida, eu realmente acabei me distanciando dessa direção e acabei conhecendo o ocultismo. Quando eu conheci, me foi apresentado que era com o intuito de elevação espiritual. Então isso me encantou, porque era o que eu buscava. Então comecei como um filho de santo pequeno, né? Passei a ser a pessoa responsável por fazer as oferendas. Ou seja, todo o trabalho que ia ter, da esquerda, das encruzilhadas, da onde fosse, eu era responsável por montar as oferendas. Tinha os cortes de animais, né, os sacrifícios, né, dos animais. Na verdade, era uma busca vazia, porque eram muitas promessas, eu faço e eu aconteço, e esses encostos nada fazia e nada acontecia na minha vida. Era uma descida. Cada vez mais, só me aprofundando, chegou uma época que eu vivi um período de uma depressão muito grande, muito grande. Por eu trabalhar na área da saúde, forma de suicídio é o que a gente mais domina. Você entende? A gente trabalha para salvar vidas, mas para salvar vida você tem que conhecer como que se morre. Então eu pensava das mais diversas formas, porque ao mesmo tempo que eu me dedicava ao ocultismo, aquele vazio ele aumentava, aquele sofrimento, aquela angústia na alma, ela aumentava cada vez mais. Meu filho, ele foi preso e eu na porta do presídio estava realmente assim, transtornado, decepcionado, muito machucado e muito revoltado. E tinha um pessoal da Universal na porta do presídio. E eu comecei a reparar que poderia estar chovendo, frio, geando. Eram sempre aquele grupo e era um grupo muito atencioso, sabe? Além de um café que eles ofereciam, de um lanche, o que mais me cativava era a palavra de conforto. Eu cheguei na Universal. A paz, ela foi imediata. Porque, ao contrário do que eu ouvia dizer, que a mídia mostrava, que a mídia falava, né? Que só era dinheiro, o que mais eles me passavam, mais me ensinava era que eu tinha condições de mudar a minha vida e que eu tinha direito, presta bem atenção, eu tinha direito a ser feliz, a ter uma vida nova. Eu vinha de uma temporada de insônia de mais de 17 anos, de ficar uma semana sem dormir. E naquele primeiro dia que eu coloquei os pés na Universal, eu cheguei em casa por volta das 19 horas e eu dormi até as 11 horas da manhã. Altar eu tinha 2 na minha casa. Deuses diversos, mas eu não tinha
Deus, o Deus verdadeiro que eu encontrei no altar da Universal. Deus, ele me libertou utilizando o homem de Deus do altar. Através da palavra dele, ele me libertou ali. E eu recebi o propósito de fazer a busca pela madrugada. Mas só que não era uma busca para resolver os meus problemas materiais. Era aquela busca assim, buscar o Espírito Santo. Eu levantava antes, já dobrava o meu joelho e começava a buscar a Deus. Mas assim, de uma forma assim, com o coração muito sincero mesmo, assim, pedindo para que Deus realmente fizesse presente na minha vida. Que tudo aquele vazio que eu sentia de todas as áreas, sabe? De todas as áreas, a parte emocional, a parte espiritual, todos aqueles buracos que tinha na minha vida, eu precisava preencher. E esse preenchimento chamava-se Espírito Santo. E eu continuei orando, clamando e comecei a glorificar e agradecer. É uma alegria tão grande, mas tão grande, que você tem vontade de gritar. Eram 3 horas da manhã e eu não via a hora de amanhecer o dia, que eu precisava vir para a reunião. Hoje, pode-se levantar o problema que for diante de mim. Porque Deus, ele não tira os problemas da sua vida. Deus, ele capacita você a vencer. O Espírito Santo, ele te dá força. Ele te reveste de uma forma que o que era para te derrubar, ele te deixa mais de pé ainda. Hoje eu posso falar com toda certeza do mundo. Eu sou feliz. Eu tenho a felicidade dentro de mim. Porque essa felicidade, ela tem um nome, é Espírito Santo. Só Deus sabe o que eu sinto, só Deus sabe a minha história. Meu passado só Deus sabe, e o que estou sentindo agora. Só Deus sabe o quanto eu choro, só Deus sabe o meu viver. O que muitos não entendem, só meu Deus pode saber. Só Deus sabe e contempla todo o meu viver. Ele sabe o que eu sinto dentro do meu ser. Os seus olhos, como chama, iluminam os meus dias. Os problemas meus, simplesmente Deus tudo sabe. Só Deus sabe a minha luta, quanto pesa a minha cruz. Meus lamentos Ele escuta e a vitória me conduz. Só Deus sabe o que eu espero no seu grande e eterno amor. Pois tudo que eu mais quero é servir ao meu Senhor. Só Deus sabe e contempla todo o meu viver. Ele sabe o que eu sinto dentro do meu ser. Os seus olhos, como chama, iluminam os meus dias. Os problemas meus, simplesmente Deus tudo sabe. Só Deus sabe e contempla
sabe o que eu sinto dentro do meu ser. Os seus olhos, como chama, iluminam os meus dias. Os problemas meus, simplesmente Deus tudo sabe, tudo sabe. Quarta-feira, a Escola da Fé. O dia marcado que a Igreja do Senhor Jesus se reúne para aprender muito mais da Palavra de Deus e dos seus ensinamentos. Quem participa da reunião de quarta-feira recebe forças, ânimo e vigor. Afinal, todos nós precisamos nos fortalecer para continuar a caminhada da vida cristã. Se você é um membro do corpo da Igreja do Senhor Jesus, já se batizou nas águas, mas está enfrentando lutas nessa caminhada, a quarta-feira deve estar marcada em seu calendário. Esteja conosco na Escola da Fé, toda quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vá... Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos na Tua presença quando elevamos nossos pensamentos a Ti. Nossos pensamentos na Tua palavra, nas Tuas promessas, nos Teus convites. O Senhor nos convida, sempre nos convida a invocá-lo, porque o Senhor tem a resposta para tantos quantos estão gemendo por esse mundo afora. Eu sei que muitas pessoas que nos ouvem nesse instante estão gemendo. Há pessoas que dizem: eu estou cansado de clamar, eu já não sei mais o que fazer para chamar a atenção de Deus para a minha situação. Há pessoas que dizem: a minha garganta está seca de tanto clamar e o meu coração cansado de tanto esperar no Deus da minha salvação. Ó meu Pai, o Senhor viu no passado os clamores daqueles que te invocaram na sinceridade. O Senhor viu e ouviu as súplicas dos que te invocaram em espírito e em verdade. O Senhor mesmo disse: eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com o contrito, o abatido, com aquele que está se afogando. Eu habito com aqueles que estão gemendo num leito de dor, ou mesmo dentro de uma prisão, ou mesmo debaixo de um viaduto. Eu habito com todos os que estão sofrendo, esperando uma chance de intervir em suas vidas. Mas eles não me invocam, eles não me clamam, eles não apelam para o meu poder. Então o que é que eu posso fazer? Poderia eu entrar de qualquer maneira no coração de alguém que sequer faz caso de mim? Ó meu Pai querido, mas nesse instante, quando nós estamos participando dessa programação,
os corações estão abertos, as súplicas estão focadas nas tuas promessas, porque o Senhor disse: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Então, Espírito Santo, eu te peço por cada pessoa que ora comigo nesse instante, por cada criatura, independentemente da sua religião, independentemente da sua filosofia, independentemente de qualquer coisa, não importa o que ela é ou deixou de ser, não importa se ela é bandida ou é mocinho, não importa se ela é honesta ou uma ladra, um ladrão, não importa se é lésbica, se é homossexual, se é heterossexual, o que importa para ti quando há sinceridade? O Senhor ouviu o clamor dos cegos, dos surdos, dos mudos, dos doentes, dos aflitos, até mesmo na hora da cruz, o Senhor ouviu o clamor de um ladrão que estava ao teu lado. Então, meu Pai, o Senhor está sempre pronto para ouvir o clamor de todos, independentemente do que são, fizeram ou deixaram de fazer de bom. Ó, meu Senhor, Tu não estás vendo os nossos pecados, porque se fores ver os nossos pecados, quem seria ouvido por Ti? Então, atenta para esta oração, para esse clamor em favor dessa criatura que te invoca neste momento, que te suplica de todo o coração, e ela seja livre agora. Aí mesmo, minha amiga, meu amigo, seja livre dessa depressão desgraçada, porque o poder do Altíssimo envolve você agora, aí onde você está. O poder do Deus vivo, de Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, envolve a sua vida e arranca este mal que está aí, arranca este câncer, arranca esta ferida que você carrega na alma. Seja livre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos os que creem digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado. Pois é, minha amiga, meu amigo, sem emoção, sem sentimento, mas uma fé pura, uma fé limpa, transparente, sincera, sem chororô, mas que funciona. Deus agiu na sua vida, eu tenho certeza que Ele agiu na sua vida, porque a nossa oração foi sincera, não é verdade? Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos aqui de volta, e dia 27, não se esqueça, o grande dia do reencontro com o Altíssimo. Até lá. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Teu poder sem par. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu.